Boa tarde, meu nome é Luciane Ferreira, eu sou professora da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais e trabalho com português, língua adicional, mais especificamente português, língua de acolhimento. Eu gostaria de agradecer o convite da professora Cristina Perna para falar no encontro sobre a lusofonia e quero convidar vocês para fazer uma reflexão sobre o tema da mesa, fazer essa reflexão comigo sobre espaços contemporâneos da lusofonia. O lugar de onde eu falo é como professora de português, língua de acolhimento em Minas Gerais, né? E formadora de professores de português, língua de acolhimento, no contexto de Belo Horizonte e da Grande Belo Horizonte, tá? Bom, pensando na questão da lusofonia, tá? Modelo que nós, para onde nós olhamos, é o programa Portugal Acolhe, tá? Esse programa foi instituído em Portugal em meados dos anos 90, né, com a ideia de inclusão dos imigrantes, principalmente europeus, né? Portugal também recebe, claro, brasileiros, mas aí a questão linguística não se coloca, mas recebe... mas o programa Portugal Acolhe, ele prevê o ensino de português, língua de acolhimento, e também uma formação para a cidadania. Então, ele tem sido criticado aqui no Brasil, principalmente por não... separar o ensino de língua do ensino de cultura. Mas, assim, para mim, esse é um programa para o qual nós devemos olhar aqui no Brasil, no sentido de se ter uma política linguística de acolhimento, né, por parte do Estado, que aqui no Brasil é praticamente não existente, né? Existe o Estatuto do Estrangeiro, né? Mas não existe uma política linguística de acolhimento por parte do Estado brasileiro, né? A questão do reconhecimento dos diplomas dos refugiados é problemática, né? Não é consenso nem entre as universidades federais, né? Então existem várias questões que precisam, que fazem parte de uma política de acolhimento e que no Brasil ainda precisam ser trabalhadas, né? Bom, então... autores como Grosso, como Ansan, como Cabete, né, que escreveu, sob orientação da Grosso, uma dissertação sobre a parte linguística do programa Portugal Acolhe, são pessoas que pela primeira vez cunharam esse termo português, língua de acolhimento, né? E o termo com o qual nós trabalhamos, a minha disciplina se chama Português, língua de acolhimento, por eu acreditar que o ensino de língua portuguesa para
imigrantes e refugiados, ele vai além da parte linguística, né? Ele inclui uma preparação, uma formação para a cidadania no novo país, e ele inclui uma série de questões de apoio e acolhimento para a pessoa recém-chegada, que uma aula de, por exemplo, português como L2, né, como segunda língua, que é o contexto em que essas pessoas se inserem no Brasil, né? Elas estão aprendendo português, não é a língua estrangeira, mas elas estão numa situação de imersão. Eu entendo que o português para imigrantes e refugiados, ele vai muito, o ensino, né, de português aqui no Brasil para imigrantes e refugiados vai muito além de ser só o ensino da língua, né? Envolve o ensino da cultura, envolve uma preparação para a cidadania e para inclusão na sociedade brasileira, né? Então, os meus alunos de graduação, eu ensino português, língua de acolhimento, na graduação em letras e também na pós-graduação. Cabe talvez falar um pouquinho sobre o contexto, né? Então, o nosso público é o que nós chamamos de imigração, desses movimentos de deslocamento forçado do século XXI, né? Então, o Brasil vem recebendo desde os anos 2000, né? Mas essa situação se intensificou a partir de 2010, o que se chama metaforicamente de nova onda de imigração, né? Então, nós temos recebido um grande grupo de haitianos, eu sei que no Sul também é assim, né? Um grande grupo de haitianos. Fala-se que principalmente depois do terremoto, eles continuaram vindo também com o aquecimento da economia no Brasil. Agora já tem vindo muito menos, eles têm se deslocado muito do Brasil para o Chile, né? Que é um exemplo que nós também estamos estudando, né? Como ocorre esse acolhimento no Chile, né? Que é bastante diferente do Brasil, a política é diferente, também a política de Estado. E isso, então, o Brasil recebeu em 2000, segundo números do CONARE de 2017, o Brasil tem 9 mil refugiados registrados, né? Cerca de 9 mil. Imigrantes, o número é muito maior. Estima-se que no Brasil haja 85 mil cidadãos haitianos, tá? Então, depois dos haitianos, o segundo maior grupo é de sírios, são cerca de 2 mil, um pouco mais, né? Paquistaneses, congoleses, são um maior número de refugiados oficialmente reconhecidos no Brasil, tá? Bom, o ensino de português, língua de acolhimento em Belo Horizonte, não existe curso na universidade específico para esse grupo. Esse ensino é feito por ONGs, né? Algumas ligadas à igreja. O Centro Zamni, que é um centro jesuíta, faz o acolhimento. Então, muitos dos nossos alunos atuam como voluntários no Centro Zamni. Na universidade, o que nós fazemos, também em colaboração com o Centro Zamni,
é uma preparação desses refugiados ou imigrantes que detêm um visto de refúgio humanitário, como é o caso dos cidadãos haitianos. Eles fazem uma preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, que é, na UFMG, a única maneira de eles terem acesso ao ensino superior, tá? Então, na UFMG, eles ainda precisam fazer o Enem, tá? Tem também acontecido de, por exemplo, refugiados sírios, que eu lembro um caso bem concreto, 2 refugiados sírios que fizeram o CELPE-BRAS porque acabaram, eles já eram formados na Síria, embora o FMG tenha um edital, eles não conseguiram, eles não tinham mais o diploma, então eles não conseguiram traduzir, também tinha a questão do custo, eles acharam mais fácil fazer o CELPE-BRAS, o Exame de Proficiência Brasileiro, né, o CELPE-BRAS, e aí estudar numa faculdade particular. Então, isso tem acontecido também, tá? Eu oriento uma tese que está em fase de conclusão sobre esse programa que se chama Pró-Imigrantes. Ele ocorre no espaço físico da UFMG, no campus Pampulha, todas as noites, até a semana antes do Enem. Os imigrantes e refugiados têm a oportunidade de fazer aula cada dia de uma matéria do Enem. Tá? O pessoal da Letras, então, geralmente são alunos já formados, né? E isso difere o quadro de professores do Pró-Imigrantes do Centro-Exame. No Centro-Exame tem alunos já formados, ensinando, não são alunos só da Letras, mas também tem alunos que ainda estão em formação, tem alunos que fazem as minhas aulas, não é uma condição, né, para ser voluntário no Centro-Exame, mas tem alunos que fazem as minhas aulas de português língua de acolhimento, ou as aulas do meu colega, o professor Leandro Diniz, que também se ocupa do assunto, mas tem alunos que são de outras áreas e nem têm conhecimento que essa matéria existe. Então, agora no Pró-Imigrantes, e o público do Pró-Imigrantes tem mudado. Então, quando a Desirê começou no como professora de redação no Pró-Imigrantes, o público eram 5 alunos, 3 haitianos, um marroquino e um de Gana. Só os 3 haitianos concluíram esse curso, concluíram e fizeram o Enem o ano passado. E esse ano já o público mudou e eram alunos venezuelanos. Tá? Então, muda, né? Porque agora, os haitianos já tinham feito um ano de aula de português no Centro-Exame. Isso acontece muito, eles vão fazer aula de português no Centro-Exame e depois querem entrar para a universidade. Desculpe. Alguns, inclusive, querem retomar os estudos porque eles já, às vezes até já são formados no Haiti, mas querem fazer uma outra graduação no Brasil. Bom, agora esse ano o nosso público foram alunos venezuelanos com pouco conhecimento de português. Bom, mas hispanofalantes, né? Então, cada público tem as suas especificidades. Os haitianos
às vezes tem conhecimento de língua espanhola, isso facilita, né? Muitos moraram na República Dominicana antes de vir para o Brasil. Já os venezuelanos normalmente vieram direto da Venezuela para o Brasil. Bom, eu queria situar de novo a discussão no âmbito dos espaços contemporâneos da lusofonia e encaminhar a minha fala para o final. Um outro estudo que nós fizemos, eu trabalho com metáfora, eu fiz uma tese sobre metáfora, foi sobre como os refugiados imigrantes são conceitualizados na mídia. Tá? Então, nós fizemos estudos com a Folha de São Paulo em 94 e 95, comparamos com o ano de 2015. Tá? Nossa constatação que a polaridade, nós usamos como apoio a metodologia da linguística de corpos, que a polaridade da conceitualização de refugiados e imigrantes na mídia online brasileira, a exemplo da Folha de São Paulo, que foi o jornal onde nós coletamos os dados, é uma polaridade negativa. Então, a mídia, por motivos vários, talvez também por influência da imprensa internacional, nós já fizemos um estudo também sobre as metáforas sobre imigrantes refugiados no New York Times, e as metáforas são praticamente as mesmas, tá? Então, os refugiados, eles são, sobretudo, conceitualizados como mercadoria, tá? Então, os refugiados, eles são distribuídos, existem cotas de refugiados, né? Levas de refugiados, eles são conceitualizados como desastre natural. Então, fala-se em uma onda de refugiados, em um tsunami de refugiados, né? Também como um líquido indesejado, então se fala em despejar refugiados haitianos, né? Eles foram despejados, né, no novo centro. E também se fala em fluxo de refugiados. Outra conceitualização que nós encontramos foi a de pressão migratória, né? Então, pressupõe-se que a Europa é um recipiente, ou que os Estados Unidos também é como se fosse uma casa fechada, e existe uma pressão migratória, uma força para dentro desse muro, dessa casa, né? Então, é sobretudo uma conceitualização negativa, né? Existe uma força para dentro e esse lugar está fechado, né? Acho que é importante a gente refletir. Não existe estudo que compare os dados do Brasil com os dados de Portugal. Esse seria um estudo interessante, mas acho que é importante nós refletirmos sobre essa imagem, essa polarização negativa do conceito de imigrante e refugiado no Brasil, né? Também como um espaço da lusofonia. Agradeço a atenção de vocês, estou aberta para perguntas.